bem-vindos a esse momento que eu não gosto nem de chamar de culto, porque culto diz respeito à nossa entrega. Então, o nível da nossa entrega será o nosso culto ao Senhor. O culto, ele fala mais a respeito daquilo que eu sou diante de Deus do que aquilo que eu posso promover para Ele. É muito mais do que fazer pelo Senhor, mas é deixar que Ele faça na nossa vida. Então, isso aqui é um culto de alinhamento, é um encontro de alinhamento. A gente aqui se faz igreja quando a gente se posiciona naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Então tem alguns vocabulários, como um texto que eu acabei de postar aí no meu Instagram. Tem alguns vocabulários que a igreja vai ter que interpretar segundo o dicionário de Deus. O dicionário de Deus fala sobre aquilo que Ele é e sobre aquilo que Ele faz, sobre a essência dEle. Então, esse resgate que a igreja está precisando viver é muito daquilo que eu quero tentar compartilhar no meu coração. Estava num momento aqui ímpar com Deus, orando, buscando a sua face, e tanto antes como depois, sempre Deus está promovendo um lugar de encontro conosco. E eu quero que você também vá para esse lugar. Esses tempos são tempos de restauração das coisas. São tempos que a gente retoma a posição que Cristo sempre escolheu para que a sua igreja tivesse. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer uma movimentação, mas na verdade é para nos inclinarmos aos movimentos do Senhor, aos movimentos do Espírito, é nos colocarmos de fato onde Ele está. Não adianta você ter uma promessa se você não está no lugar da promessa, você tem que estar alinhado com Deus. Por isso que mais do que estar participando de muitas coisas, nós queremos fazer-nos participantes daquilo que Deus está fazendo. Porque sempre quando Deus está promovendo a sua vontade, sempre quando Deus está levantando voz profética, sempre quando Deus está posicionando a sua igreja, paralelamente o inimigo com espírito de engano está levantando também as suas artimanhas, está construindo seus próprios reinos, está promovendo seus próprios encontros. E nós temos que ter discernimento, porque de fato Satanás ele não vai vir como de fato imaginamos que ele venha. Ele vem com um sapatinho de lã, ele vem vestido como que em paz e em segurança. No meio da crise, no meio do caos, sim, Deus vai ser a resposta, mas Ele vai ser a resposta daquilo que Ele quer. Ele vai ser a resposta diante daquilo que Ele faz. Deus não vai trabalhar segundo a expectativa do mundo, segundo a expectativa de uma geração que não conhece a Deus. Deus vai trabalhar segundo aquilo que está escrito. Tudo que está escrito vai ter que se cumprir. Por isso que o povo de Israel não reconheceu o Messias quando ele veio, porque eles esperavam um libertador, um rei que os libertasse de Roma, quando na verdade Jesus Cristo foi um rei que nos veio ensinar como governar a nossa vida, para nos vermos libertos de nós mesmos, libertos do pecado, libertos da escravidão desse mundo, libertos de todo tipo de vícios que nos colocam na condição de escravos e não na condição de senhores e reis. Então Deus está querendo nos reposicionar para esse lugar. Como igreja do Senhor, nós temos que entender a vontade de Deus, não fazer de Deus nosso mordomo diante das coisas que nós almejamos, queremos, desejamos segundo a nossa própria vontade, mas é submeter a nossa vontade ao coração de Cristo. Entendemos que essa palavra é a instrução para a nossa vida. A gente não tem que ler a palavra segundo a nossa perspectiva mundana, mas é fazer com que a nossa leitura seja segundo a perspectiva da palavra. Tudo que a gente for ler sobre o mundo seja segundo a perspectiva do que está escrito. Não o contrário, porque se fosse o contrário, Deus, de fato, Ele não precisaria ter escrito tantas instruções, tantos ensinamentos que falam a respeito de nós como seres humanos, como criatura e feições de Cristo. Nós queremos aqui nesse momento nos entregar, Espírito Santo. Nós queremos render o nosso coração, nós queremos ouvir a Tua voz e queremos Te obedecer, Pai. Esse encontro com o Senhor é um encontro de alinhamento, onde a Tua igreja, Pai, onde a Tua noiva se submete à Tua vontade, onde a Tua noiva, Senhor, Te encontra verdadeiramente, Senhor, e se orna para Ti. Ela está se ataviando com linho fino, Deus, com linho branco, Pai, para poder se encontrar contigo de forma pura, imaculada, perfeita. Não porque podemos fazer, não porque podemos promover,
mas podemos nos render a este lugar, Senhor, aonde Tu prepara todas as coisas, Tu prepara o nosso coração, Tu está ornando a nossa mente, Tu está, Senhor, nos ataviando, Senhor, com justiça e com santidade. E nós queremos, meu Deus, viver sobre esse tempo, queremos entender sobre essa circunstância que estamos vivendo, Senhor, porque eu sei que no meio da crise, no meio do caos, o Senhor levantará uma igreja como resposta, porque nós fomos chamados para revelar o Cristo, e o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa verdadeira vida, Senhor. Não há outro caminho e outra verdade a não ser o Senhor na nossa vida. Por isso todas as coisas que têm nos conduzido, Senhor, a um outro lugar que nos distancia de Ti, Pai, seja, Pai, e abalado neste tempo, seja abalado nessa circunstância, mas que as coisas inabaláveis que falam de Ti, que fala da Tua palavra, que fala ao Teu respeito, seja, Senhor, aquilo que estaremos promovendo nos próximos dias. É tempo de nós colocarmos no nosso altar, Pai, tudo aquilo que diz respeito a nós, para que tudo aquilo que diz respeito ao Senhor esteja sendo aplicado na nossa vida. Espírito Santo de Deus, vem nesse momento, vem nesse encontro, tocar a Tua igreja, vem nesse momento nos instruir, revelar Teu coração. Espírito Santo, não há sentido de nós estarmos aqui se não for para buscar a Tua face, Pai. Estou aqui somente como um canal, Senhor, um canal para o Senhor falar, fazer, agir, mover, fundamentar. Espírito Santo de Deus, toca nas nossas famílias, toca nos nossos filhos, nas nossas esposas, maridos, entes queridos, ó Deus, restaura a família, Pai, restaura as nossas casas, restaura os matrimônios, restaura o relacionamento de pais para com filhos, de filhos para com os pais. Meu Deus, restaura a família de Deus sobre a terra. Senhor, restaura o que foi perdido, o que foi quebrado, Pai. Nós queremos ver, Senhor, a igreja se voltando ao primeiro amor e retomando o seu lugar em Ti. Ah, Deus, tira os comichões dos nossos ouvidos, as escamas dos nossos olhos. Nós queremos ver o Senhor e nós queremos Te ouvir, Pai, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Eu queria que você convidasse outras pessoas para poder estar junto aqui conosco. Esse momento, como eu sempre falo, é um momento de construção coletiva. A igreja do Senhor se movendo de forma coletiva, agindo pelo propósito, guardando o coração, fazendo cumprir e valer a vontade de Deus sobre a terra. Então esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Amém? Hoje nós queremos de fato, como igreja do Senhor, ser a revelação do Cristo. Por causa da imagem que nós temos transferido para essa geração, nós não estamos revelando quem de fato Jesus é. A nossa maior crise nesse tempo é uma crise de referência. Falei no texto hoje no Instagram. Nossa crise é espiritual, mas a nossa crise mesmo é uma crise que, claro, ela paira sobre uma crise espiritual, mas ela revela uma crise de referências. Porque quando nós nos descolamos de Deus por causa do pecado, começamos a viver de forma caída, perdida, sem rumo, sem direção. Perdemos o foco daquilo que é importante, daquilo que é essencial para a igreja. Então foi necessário que o Senhor revelasse a sua vontade através das leis de Moisés, através de Cristo Jesus, que foi o cumprimento da vontade de Deus sobre a terra. E agora nós estamos tentando resgatar ao nosso coração. Então a minha provocação para você é: veja aonde você caiu e volte para esse lugar. Volte para o lugar onde você caiu, onde você perdeu o eixo, onde você perdeu o centro da vontade de Deus na tua vida. Porque aquilo que nós amaldiçoamos por muito tempo, como igreja do Senhor, por não entendermos aquilo que Deus é e daquilo que Deus faz, nós acabamos amaldiçoando a política, amaldiçoamos a vida na economia, amaldiçoamos até a riqueza que nos foi proposta, que nos foi dada, amaldiçoamos tantas coisas que Deus sempre quis abençoar. Na verdade, Deus ele não abençoa as coisas, Ele abençoa você. Tudo que você tocar vai ser abençoado. Tudo que você tocar vai ter que necessariamente ser abençoado. Porque é você quem carrega a bênção do Senhor. Por isso que não tem nada a ver com a música espiritual, tem a ver com o homem espiritual que louva a Deus. Por isso que não tem nada a ver com aquilo que nós construímos e muitas vezes, até como pastores, nós somos provocados a estar nesse lugar.
né? As pessoas abrem negócios, abrem lojas, abrem fábricas, constroem sua primeira casa e aí pede para que a gente vá lá abençoar. Querido, você que precisa ser uma bênção onde você está. Uma das coisas que eu escrevi no texto do Instagram é que uma casa, ela só é casa quando não tem uma família, mas quando ela tem uma família estabelecida dentro da casa, ela se torna um lar. Por isso que igreja, ela não fala de uma estrutura fora de você, mas ela fala de estrutura dentro de você. E aonde quer que você se reúna, se na tua casa, se fora dela, não importa, mas aquele lugar se tornará uma igreja. Porque a igreja do Senhor é um organismo vivo que perpassa nas nossas veias espirituais e faz cumprir a vontade de Deus. A ardente expectativa dessa geração é conhecer o Senhor através dos filhos de Deus, é revelar o Cristo através dos seus filhos. Então, nesse momento, eu quero levar você a um tempo de resgate. Eu quero provocar você a resgatar os tempos que foram perdidos, a essência que foi, na verdade, foi contaminada por uma vida carnal humana. Vivemos mais pelas nossas necessidades do que pelo propósito de Deus, pela necessidade de Deus. O propósito de Deus é a necessidade de Deus, não no sentido que falta alguma coisa para Ele, mas é no sentido daquilo que Ele entende que é importante, que é necessário ser feito. Por isso que a nossa oração não é mais dizer para Deus o que Ele deve fazer por nós, não, nem nós sabemos como orar, mas se orarmos, oraremos segundo os parâmetros do que está escrito no livro de Mateus. Orar é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque nós precisamos saber de onde vem toda a essência daquilo que somos, porque quando Ele nos fez em Gênesis, Ele nos fez segundo a sua imagem, a sua semelhança. Então Ele não nos fez primeiro terrenos e depois espirituais. Primeiro Ele nos fez em espírito. Por isso que nós não só iremos para o céu, mas viemos de lá. E nós precisamos saber o que é essencial a partir dessa oração, porque nós declaramos que o Senhor está no céu. E se Ele está no céu, é para lá que nós iremos. Se a sua essência vem de lá, é por lá que nós viemos. Então a nossa declaração nesses dias é que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. O nosso parâmetro de vida não são os homens que alcançaram sucesso. E há de se dar um significado para a palavra sucesso, porque o sucesso para Deus não tem sido o sucesso do homem. Por causa disso temos nos tornado uma igreja frustrada. Uma igreja que espera o Messias, que espera um Cristo que vai libertar-nos de Roma. Mas na verdade Ele veio para libertar você de si mesmo, você do seu egoísmo, você da sua própria vontade egoísta, pecaminosa, você que muitas vezes está só querendo pleitear coisas para si, quando na verdade, quando Jesus encontrou Pedro, Ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro. E na terceira vez Ele perguntou: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Porque a lei se resume numa coisa, querido: não é amar você mesmo simplesmente, mas é amar o outro como você se ama, e isso como um parâmetro de quem ama a Deus. Por isso que Ele diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O fluxo é primeiro ama a Deus para você saber como amar, porque amar não é uma postura emocional, mas é uma decisão constante, diária, de decidir fazer cumprir a vontade de Deus. Amar é muito mais do que você ter um sentimento, é uma posição espiritual. Por isso que os frutos do Espírito que estão escritos no livro de Gálatas falam que amor é um dos seus frutos. Amar é fruto do Espírito, ou seja, é resultado de uma vida no Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue amar aquilo que Jesus propõe nos evangelhos. Amar o inimigo não é algo sentimental, mas é algo espiritual. Você decide amar, e isso vai converter a tua alma a viver sentimentos bons sobre aquilo que você nunca imaginava sentir, sobre aquilo que você nunca imaginava ser positivo para você. Porque muitas vezes você não tem um sentimento e você inibe aquilo que é espiritual, porque você não sente. Por isso que tem muita gente que diz: Senhor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Não é uma questão de sentir a presença de Deus, é uma questão de saber que Ele está aqui. Porque está escrito que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio. Ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, você tem que saber. Você tem que ter consciência de que Ele está ali. E por saber que Ele está ali, sim, você vai sentir que Ele também está naquele lugar. É por saber que te fará sentir, e não sentir que te fará perceber ou saber. Então que você não seja refém das tuas emoções, mas que você seja cumpridor, atento à palavra de Deus. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque de fato nós temos que ter um caminho segundo a palavra de Deus que nos guia, mas ao mesmo tempo temos que ser reprodutores de luz para aqueles que estão nos vendo. E é muito disso que eu quero falar para você hoje.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Continuo convidando as pessoas, irmãos, porque Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Deus quer falar conosco. Amém? Esse ambiente é um ambiente coletivo. Enquanto nós estivermos ministrando aqui, que você possa estar em espírito, que você possa estar intercedendo pela minha vida, para que Deus possa nos dar uma direção, uma resposta para tudo aquilo que Ele precisa fazer através de nós e em nós. Amém? Glória a Deus. Lá no livro de Neemias 6, se você puder abrir aí para poder acompanhar a leitura, diz assim a palavra do Senhor: quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, abre aspas: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta, abre aspas: estou executando um grande projeto. E eu vou repetir: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ou seja, não posso perder o foco. Ou seja, não posso perder a essência daquilo que estamos fazendo. Porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhes dei a mesma resposta: resista o diabo e ele fugirá de vós. Então, na 5ª vez, Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito, abre aspas: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Aleluia, glória a Deus. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito, abre aspas: a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Fecha aspas. Então disse a palavra do Senhor no verso 8: eu lhe mandei esta resposta, nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado porta adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalat, meu Deus. Lembra-te também da profecia Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas.
porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Sacanias, filho de Ara, e filho de Joanã, haviam se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos dissecar isso aqui, irmãos. Nós vamos aqui discernir algumas coisas no Espírito que são importantes para esses tempos, para essas circunstâncias. Não é uma questão de reconstruções literais, mas é uma questão de reconstruções espirituais. Nós temos que entender que o nosso trabalho nesses dias vai ser reconstruir os muros de Jerusalém. Se você perceber bem no começo do capítulo 6 de Neemias, ele diz que os muros já estavam todos prontos, já estava tudo estruturado. Não havia nenhuma brecha sobre a construção daquilo que Deus tinha permitido que Neemias se levantasse como líder para fazer. Mas a palavra de Deus fala, e Neemias pontua muito bem, que ainda não havia, mesmo que não havia ainda portões sobre as muralhas. E isso fala de uma reconstrução daquilo que essencialmente Deus quer fazer na sua igreja. Quando a verdade é levantada, nós estamos automaticamente denunciando tudo aquilo que é mentiroso. Quando o abalável é posicionado, tudo aquilo que é inabalável entrará em ruínas. Por isso que enquanto nós estamos construindo as muralhas de Jerusalém, o lugar onde Deus habita, na representação daquilo que de fato a igreja deve ser, não é simplesmente apresentar o que nós somos, mas é reconstruir um lugar onde nós estamos. Porque o ambiente vai definir aquilo que nós faremos. Por isso que eu costumo dizer que não adianta você ter uma promessa se você não está ambientado com ela. Se você não está no lugar onde a promessa vai se cumprir. Tem muitas pessoas que contam que tem promessas de Deus para se cumprir na sua vida, mas não estão posicionadas no ambiente onde o jardim promove a vontade de Deus. No encontro passado de domingo, se não me engano, nós falamos sobre isso. Há um lugar que Deus está querendo levar de volta a sua igreja. E dentro de uma perspectiva não literal, mas espiritual, nós somos a casa do Senhor. O jardim que foi perdido por Adão foi reconquistado por Cristo. Adão, ele pecou no jardim, ele falhou no jardim, mas Jesus Cristo no Getsêmani venceu a serpente, venceu Satanás. E naquele lugar foi nos reconquistado um jardim secreto em Deus. E esse ambiente precisa ser restaurado no meio da igreja. Deus está abalando tudo aquilo que é abalável. A igreja tem se transformado num negócio. Os levitas, os sacerdotes, os profetas de Deus, eles têm, na verdade, se embriagado com o vinho de Acabe, e têm se banqueteado, e têm se alimentado e se fartado das mesas de Jezabel. Nós temos nos contaminado com as coisas que não dizem respeito à vontade de Deus, porque na verdade deixamos de crer no Evangelho de Cristo Jesus. Amamos mais as estruturas fora de nós do que de fato aquilo que Deus tem tentado restaurar dentro de nós. Por isso que o que define os ambientes não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu sou revelará de fato Cristo em mim. É mais do que eu tentar maquiar uma vida cristã. É mais do que você simplesmente promover um show de apresentação. Deus está querendo promover aquilo que Ele está fazendo dentro de você. Por isso que a salvação ela é alcançada pela graça por meio da fé. Porque não é o que você pode fazer, mas é o que Cristo está promovendo dentro de você. Por isso que nesses dias Deus nos tirou as plataformas para nos voltarmos para os nossos altares. Aquilo que Elias estava promovendo no livro de 1 Reis, aquilo que ele estava fazendo, que era desconstruindo um governo de Acabe, abalando, destronando Jezabel. Ele ao mesmo tempo estava consertando um altar. Ele estava consertando o lugar do Senhor dentro da igreja. Ali era um ato profético. Quando ele matou os profetas de Baal, ele estava destronando toda a religiosidade sem propósito. Toda a religiosidade sem propósito, ela começa no homem e termina no homem. Mas a verdadeira religião, como diz a palavra lá no livro de Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Isso de fato é um cumprimento literal. A gente sim é chamado para cuidar dos órfãos e das viúvas. Uma das provocações dos apóstolos para com Paulo, quando Paulo foi promovido por Deus para cumprir o propósito junto a todos os outros antigos discípulos, uma das coisas que eles pediram para que Paulo não esquecesse foi dos pobres.
Mas o que de fato nós viveremos como resposta de Deus nas coisas literais vem de uma resposta da igreja nas coisas espirituais. Quem governa continua sendo a igreja, o Senhor através da igreja. E por causa disso, quando nós vemos a proposta da verdadeira religião pelos ditos de Tiago, é cuidar, irmão, daqueles que estão viúvos espiritualmente, ou seja, perderam a intimidade com o nosso marido, com o nosso noivo Jesus, com o nosso noivo Pai, Deus de todos. Por causa disso, nós perdemos destino, nós agora trabalhamos pela nossa esperança de comer, do vestir, e quando nós nos colocamos nessa posição, merecemos uma resposta de Jesus, como está escrito em Mateus 6. Olhem para as ervas, olhem para os pássaros, eles não plantam nem cegam, mas Deus não deixa eles sem mantimento. Porque Deus quer que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Essa realidade, ela vem por causa do pecado que ainda habita em nós. E pecado não é uma ação pontual, pecado é independer da voz e do comando de Deus. Pecado te afasta do jardim, mas a dependência de Deus te recoloca lá. Aleluia! O jardim é um lugar de instrução do Senhor na nossa vida. O jardim é um lugar onde Deus está promovendo a sua vontade, a sua palavra. Por isso que todos os dias, na viração do dia, estava lá o Senhor ensinando a Adão, ensinando a Eva como viver, como proceder. O Senhor precisa instruir a sua igreja, mas para isso precisamos nos voltar para o ambiente de Deus. Precisamos parar de ser carnais e começar a sermos espirituais. Deus, irmão, está quebrando toda a plataforma que exaltava o homem e agora está restaurando os seus altares para exaltar o seu próprio nome. A religiosidade, ela tem colocado o homem como centro das coisas, mas a espiritualidade e, na verdade, a intimidade com Deus tem levantado uma igreja que revela o Cristo. Deus está abalando as estruturas da igreja, porque a igreja nunca foi uma estrutura carnal e humana. Ela é um organismo vivo, querido. Ela é um organismo vivo. Esse ambiente de caos, esse ambiente de crise, ele será um ambiente propício para manifestar o Cristo. Porque quando ninguém mais achar o Senhor Jesus, quando as pessoas procurarem uma palavra de destino, quando as pessoas estiverem procurando uma resposta, como é o momento que nós estamos vivendo, a igreja invisível, com os atributos invisíveis de Deus, vai se levantar no meio do caos e vai ser resposta no meio da crise. Ela vai vir para revelar o Senhor. Porque as plataformas dos cantores que se renderam aos negócios, que fizeram da igreja seu próprio business, irmão, eles já não tem mais plataformas para ir, não tem mais lugar para eles se posicionarem, não tem mais um lugar para eles exporem a sua própria vontade, aquilo que eles são. Eu nunca vi uma igreja que não aponta para Jesus. Mas o que eu vejo é que nossa idolatria, nós criticamos tanto o catolicismo que idolatra imagens e nós estamos idolatrando os homens. Mas Deus está quebrando o espírito de idolatria no meio da igreja. E nós estamos restaurando os altares aonde exalta o nome do Senhor Jesus, aonde coloca Ele como centro, coloca Ele como começo e fim de todas as coisas. Fé, querido, não é você acreditar naquilo que você pode fazer, ou naquilo que Deus pode fazer por você, pela sua própria vontade, pelo seu próprio ego. Não, fé nunca foi isso. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, fé é o firme fundamento, ou seja, é um fundamento, é uma base para que se possa construir em cima dela. Mas já é também, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas já é também a resposta daquilo que não se vê. Já é o cumprimento daquilo que eu estou fundamentando. Fé é o começo e fé é o fim de todas as coisas. E como diz no livro de Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo e Ele é o fim de todas as coisas. Por isso que Ele diz, eu venci o mundo. Então há uma garantia para nós. Nós, em Cristo Jesus, também venceremos. Porque se nós colocarmos o Senhor como prioridade, Ele também será o fim da nossa fé. Guardamos aquilo que de fato era essencial para nós, a fé em Cristo Jesus, o projeto de Deus em nós. Ao invés de orarmos pedindo a Deus que venha para a nossa vida e cumpra a nossa vontade segundo os nossos projetos, devemos resgatar os parâmetros da oração que Jesus nos ensinou. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que seja no céu, que seja na terra, como já é no céu. As plataformas que o mundo e na verdade a religiosidade tem oferecido para nós, elas mais exigem de nós uma performance do que arrependimento. Mas os altares têm te exigido arrependimento. Por isso que para que a igreja fosse preparada, para que o caminho de Jesus fosse aplainado, foi necessário Deus levantar uma voz como a de Elias, que fala
do implantar do reino do céu e o destronar do reino do mundo. Porque todas as vezes que a igreja começa a manipular, revela o quão independente de Deus ela está. Quanto mais a gente for, quanto mais necessário for manipular pessoas, manipular ambientes, manipular segundo a nossa vontade, manipular segundo a nossa inteligência, mais independentes estamos do Espírito Santo de Deus, mais desconformes estamos com aquilo que a palavra fala ao nosso respeito. As plataformas, elas falam mais do homem do que revelam a igreja. As plataformas mais elas revelam quem nós somos do que quem Cristo é na nossa vida. As plataformas elas promovem o homem, mas os altares eles promovem a igreja do Senhor na sua coletividade, como organismo vivo e eficaz no cumprimento da palavra do Senhor. Porque a plataforma ela promove o homem, mas os altares promovem a igreja. E a igreja é a única que pode revelar o Cristo. Por isso Deus vai promover a igreja do Senhor. Por isso que Deus está desfazendo a estrutura que nós criamos de igreja, uma igreja baseada em estruturas humanas. Foi aquilo que ele falou. Ele disse: eu não moro, eu não resido. Deus não reside em templos feitos por mãos humanas, mas ele mora onde ele construiu. Ele mora na essência do poder das suas mãos, das obras das suas mãos. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui, na verdade, proclamando um novo tempo, anunciando profeticamente um novo tempo, onde a igreja ela não vai funcionar dentro de estruturas, mas as estruturas elas serão rendidas àquilo que está funcionando e fluindo dentro de nós. Por isso que igreja, na verdade, a estrutura da igreja, sem a igreja ela nunca vai se tornar uma igreja. Por isso que não importa onde nós nos reuniremos, se numa live, se numa videoconferência, se dentro da nossa casa, se fora dela, se dentro de uma estrutura de um auditório, não importa. A igreja do Senhor é aquela que carrega o seu coração, é aquela que carrega a sua vida dentro de si. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. A igreja, ela se transformou num negócio, e por causa disso Deus está fazendo a mesma coisa que foi feito através de Jesus. Jesus estava passando junto a uma figueira e quis desta figueira tirar um fruto. Mas a palavra de Deus fala que ele não encontrou fruto algum. Mas aquela figueira, ela era frondosa. Ela tinha folhagens, mas não tinha frutos. Ela chamava atenção, mas ela não tinha nada para oferecer. Essa é a realidade da igreja de hoje. Nós temos câmera, nós temos luz, nós temos uma plataforma, nós temos expertise para promover shows e eventos. Nós temos tudo aquilo que o homem pode oferecer. Mas a presença de Deus não está lá. Eu não estou dizendo isso de uma forma que abrange a todos, mas eu estou falando de uma grande maioria. Nós não estamos vendo o que o homem pode mostrar, mas nós não estamos recebendo a revelação de quem Cristo é. O papel da igreja é apontar Jesus. O papel da igreja é revelar o noivo. Porque ela só se prepara, ela só está se ataviando, ela só está se ornando para Ele. E se nós não mostrarmos que o nosso trabalho se volta para chamar a atenção de Jesus, se nós não mostrarmos para essa geração que tudo aquilo que fazemos é para agradar Jesus, que se tudo aquilo que nós renunciamos não é para simplesmente trazer um sorriso da boca de Jesus, irmão, nós viveremos para nós mesmos. Nós levantaremos para nós torres ao invés de erguermos os altares ao Senhor. Altares de sacrifício, porque tudo aquilo que você não pode sacrificar também você não pode ter. Deus não pode te dar nada que você não possa dar. Deus não pode te dar nada que você não possa sacrificar. Por isso que foi imputado sobre a vida de Abraão justiça, porque aquilo que era esperança para o cumprimento de uma promessa sobre a vida dele era a única coisa que ele tinha que garantiria o cumprimento da promessa que estava sobre ele de nações, de uma família. Deus chegou para ele e disse: Abraão, você pode contar as estrelas do céu? Ele disse: não, Senhor. Ele disse: assim será a tua descendência. E conta agora os grãos de areia da terra. Ele disse: Senhor, eu não posso contar os grãos de areia da terra. Ele disse assim: também será a tua descendência, será incontável. É uma descendência incontável. Quando Isaac nasceu, mesmo na velhice de Sara, aquela criança se tornou a única esperança que ele tinha, porque até então Ismael não era filho da promessa. Ismael foi algo que Abraão e Sara puderam promover segundo o espírito de escravidão, segundo
espírito humano, segundo a condição humana de fazer, segundo a nossa capacidade de realizar. Por isso que Deus rejeitou aquilo que Sara e Abraão fizeram e começou a promover a sua vontade, porque o filho da promessa não pode crescer junto com o filho da escrava. Por causa disso, Sara, se incomodando com Ismael, ela manda Abraão expulsar a escrava e expulsar Ismael da sua casa, porque aquilo que vem de Deus não vai poder crescer junto com aquilo que vem das mãos humanas. Por isso que Deus está abalando os nossos projetos para aplicar os seus projetos, para aquilo que é inabalável venha a ser de fato promovido. Essa é a vontade de Deus nesse tempo. Então, se você não tem a capacidade de fazer como Abraão fez, colocando aquilo que era a sua esperança de futuro, aquilo que era a sua única semente para produzir a promessa de Deus na sua vida, se você não é capaz de colocar Ele em sacrifício, se você não é capaz de colocar os teus sonhos em sacrifício, se você não é capaz, irmão, de colocar os teus projetos, que Deus inclusive tem abençoado, em sacrifício nos altares do Senhor, Deus não pode cumprir a sua promessa na sua vida. Você não pode ter nada, você não pode ter nada que você não também possa sacrificar. Porque Deus, Ele não está preocupado com aquilo que Ele pode te dar, mas Ele está preocupado com o teu coração, com aquilo que você pode dar para Ele, que Ele deu para você o direito de escolha. A única coisa que eu percebi dentro de todo o resumo da minha vida, experiência com Deus, foi que Deus não quer nada de nós a não ser o nosso livre-arbítrio. E é engraçado porque Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós não nos tornássemos manipuláveis por Ele, para que nós de fato entrássemos ou adentrássemos no verdadeiro amor. O amor que lança fora todo medo. Deus não age com medo de que nós não venhamos cumprir a sua vontade. Por isso Ele não espera de nós o medo. Ele espera de nós uma confiança plena. Então, assim como Ele deu sem reservas o livre-arbítrio para nós, Ele pede de volta através do seu amor. Ele não fala com palavras, mas Ele fala com expressões de amor. E através da palavra dele, devolve para mim, filho, o que eu te dei. Como eu acreditei em você sem reservas, acredita em mim sem reservas. Se joga nos meus braços, assim como uma criança se joga nos braços do pai. Se doa para mim, assim como uma mulher se doou para o seu marido. Se renda por completo. Porque a nossa confiança não está em carros nem cavalos. A nossa confiança não está no dinheiro. A nossa confiança não está na nossa fama. Olha só o que essa crise tem feito com muitos cantores famosos, pregadores famosos, pastores famosos, famosos para o mundo, famosos para os crentes, para os evangélicos, para quem for. Irmão, não há plataforma mais para os famosos. Deus está quebrando tudo o que estava estruturado segundo a capacidade do homem, está promovendo a sua própria vontade. Deus está dando um giro de 180 graus nessa geração, irmão. Você vai ver que muitos Davis que estavam escondidos nas cavernas vão ser promovidos por Deus. Homens que não estavam escritos, homens que essa geração não esperava. Engraçado porque quando o povo pediu a Deus um rei e pediu diretamente a Samuel, Samuel foi o interlocutor, na verdade aquele que foi intermediário entre Deus e os homens. Ele disse: o povo quer um rei, e Deus deu o rei que o povo queria. Um homem bonito, um homem que era segundo a imagem daquilo que o povo queria, não daquilo que o povo precisava. Então foi levantado Saul, e Saul é todo o governo que os homens levantam. Deus escolheu aquilo que o povo quer, e Deus dá, irmão, o que o povo quer, para revelar que o que você quer muitas vezes não é a verdadeira vontade de Deus, e não é aquilo que vai prosperar tua família, tua casa, teus negócios. Porque Deus sabe o que de fato você precisa. Se você se render hoje a Ele, querido, se você de fato aprender a confiar nele. Muitas vezes a gente quer primeiro entender a vontade de Deus para depois confiar nele. Não, querido, não é uma questão de entendimento, é uma questão de relacionamento. Você só confia em quem você conhece. Muitas pessoas confiam na minha vida não porque sabe, não porque entendem o que eu estou dizendo. Tem muita gente que confia na palavra que eu prego, na vida que eu tenho, não por aquilo que eles entenderam, porque muita gente não entende o que eu falo, mas eles me conhecem, conhecem o meu coração, têm procurado se relacionar comigo, viram a sinceridade da minha alma, a minha integridade para com a vontade de Deus. Eu não me preocupo com a minha reputação, eu me preocupo com a minha integridade com o meu Senhor,
Por isso muitos falarão mal de mim, mas eu espero que diante dos meus atos em justiça, em aplicação da palavra, possa ser que Deus faça como fez com Jesus. O céu se abriu e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus não se agrada pelas tuas obras, Deus se agrada naquilo que Ele pode fazer através de você. Por isso que no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus não é o que você faz. O que agrada a Deus é o que Ele faz através de você. Sem relacionamento você não pode confiar em Deus. Por isso que você só confia em quem você se relaciona. Por isso que está escrito na palavra de Deus que muitos dirão: Senhor, no teu nome profetizei, expulsei demônios, no teu nome curei enfermos. E Ele vos dirá: apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, porque eu não vos conheço. E esse conheço no original, ele representa o conhecer de um homem para com a mulher em seus atos íntimos. Ou seja, quando estiverem na cama, quando estiverem de fato consumando atos sexuais de intimidade, só que um homem e uma mulher pode ter um com o outro. Então, se você não se apresentar para Ele sem roupa, se você não promover na tua igreja, se você não promover nessa geração um altar que promove arrependimento, e o arrependimento tira tuas vestes, para que você possa se deitar com Ele, para que você possa se render para Ele. Deus não quer que você se apresente para Ele como essa geração que disse: curei enfermos, no teu nome expulsei demônios, no teu nome profetizei. Não, você não tem as mãos para mostrar. Você tem um coração para render. Você tem um coração para entregar. É por isso que eu estou aqui. Não tentando convencer você. Eu não quero convencer ninguém. Quem convence você do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. O meu trabalho aqui é promover um ambiente. É apresentar Jesus para você. É recolocar teu coração. É reposicionar a tua visão. É fazer com que você esteja envolvido por completo com a glória de Deus. Ainda que a tua carne deseje o pecado, o ambiente que você está vivendo promove as coisas do Espírito sobre você. Tudo aquilo que eu tomo como trabalho nesses dias, tudo aquilo que eu guardei no meu coração, tudo aquilo que eu entendi no Evangelho, resume-se em devolver o livre-arbítrio para o Senhor. Colocar o nosso coração de volta a um lugar que Ele reservou para nós. Nós estamos... A sensação muitas vezes que eu tenho em todas as pregações, todas não, muitas pregações que eu escuto, é que parece que a gente está indo para frente. Não, irmão, na verdade Deus está querendo que a igreja se volte para o começo, para a origem das coisas. Na verdade, a nossa busca nesses últimos dias é restaurar a visão, a nossa visão, é reconstruir a nossa autoimagem segundo aquilo que está escrito no livro de Gênesis. Somos imagem e semelhança do Senhor. Ele nos fez assim. Nós fomos comissionados para isso, para representar o céu na terra. Esse é o nosso papel. Pedro, ele fala que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai para manifestar Jesus. Por isso que a gente vai sofrer como Jesus sofreu. Como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por quê? Porque levamos em nosso corpo, na nossa estrutura, a vida de Jesus. Para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo mortal. Lá no final ele diz: ainda que eu passe por essas leve e momentânea tribulação, eu estou produzindo peso de glória para a eternidade. Porque o nosso trabalho, querido, é deixar com que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal, para que haja ressurreição e vida em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que realizarmos, em tudo aquilo que construirmos. Essa geração tem mais se preocupado com os acabamentos da sua vida, da sua casa espiritual, do que com os fundamentos dela. Quando as pessoas olham para você, elas nunca enxergam os fundamentos. Ninguém entra na sua casa e diz: poxa, que fundamentos bonitos, que sapata maravilhosa que você botou na sua casa. Não. As pessoas sempre estão observando os acabamentos daquilo que você colocou, dos ornamentos, daquilo que é aparente. Mas Deus está preocupado com aquilo que é fundamental, essencial. A tua postura nesses dias, a tua colocação nesses dias vai ser se voltar para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a reconstrução dos muros de Jerusalém não fala daquilo que eu posso promover. Não fala daquilo que eu posso fazer.
Em 52 dias, Neemias terminou a obra que a ele foi confiada. Em 52 dias foi terminado o seu trabalho. A reconstrução dos muros de Jerusalém é a sinalização do cumprimento daquilo que está escrito em Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Mas como em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Assim é o Senhor em volta do seu povo. A reconstrução das muralhas de Jerusalém fala da restauração do ambiente onde Deus nos protege, nos governa, nos blinda, promove um ambiente de segurança para a igreja. Porque você jamais será chamado para avançar segundo a vontade de Deus nas guerras que o Senhor quer que a igreja trave, sem antes ter um ambiente onde a vontade dele é promovida, anunciada, expressada. Não adianta Deus lançar guerreiros em guerra se não há um propósito fincado no nosso coração. Não somos lançados às batalhas sem sabermos o propósito daquilo que estamos fazendo. Por isso que tem muitos soldados sendo lançados em guerra, morrendo, frustrando, porque ainda não tem a lei do Senhor, como diz Isaías, aplicada no nosso coração. Como ele diz, chegará um tempo que eu colocarei a minha lei nos vossos corações. E nós estamos achando que tudo aquilo que é aparente vai permanecer. Não. Tudo aquilo que não é aparente, tudo aquilo que é invisível, a igreja invisível, junto com os atributos invisíveis de Deus, farão cumprir o desejo inabalável do Senhor, que é fazer dessa igreja pura, santa e eficaz sobre aquilo que Deus nos fez nascer. Para isso que nós nascemos, para isso que nós trabalhamos, por isso que nós estamos aqui. Ou você acha, eu tenho 32 anos de idade, querido, desde os meus 18 anos de idade que eu apliquei o meu coração, como diz Daniel 10:10, em compreender a vontade de Deus. Você vai chamar a presença de Deus quando você estiver interessado em conhecê-lo. Por isso que a palavra de Deus fala, ele diz, não temas, Daniel, porque desde o dia que tu aplicou o teu coração em compreender a Deus e se render diante dele, as tuas palavras foram ouvidas dos céus. E é por causa disso que eu estou aqui. Por causa das tuas sinceras palavras. O céu vai te dar uma resposta sobre aquilo que o teu coração almeja sobre Deus. Às vezes você não entendeu nada sobre ele, mas você quer de fato entender e compreender e aplicar teu coração nessa verdade. Você já não aguenta mais viver entre altos e baixos. Por isso que João, quando foi chamado para preparar o caminho para o Senhor, ele diz, todo outeiro será abatido e todo vale será exaltado. Deus está trazendo um tempo para essa geração de aplanamentos dos nossos caminhos. Jesus vai vir para trazer constância sobre a igreja, porque não será o que está em fora de nós que determinará aquilo que nós sentiremos por dentro. O mundo pode estar no caos, querido, mas eu estou em paz. Porque paz não é ausência de conflito, mas é convicção de que nós estamos caminhando para o propósito em Deus e que nada nos abalará, nada nos fará parar. Porque ainda que o mundo tenha parado, o Senhor está trabalhando, a igreja está se movendo, o Espírito, ele está por meio de toda essa terra, em tempos e fora de tempos, em gerações e gerações, no passado, no presente e no futuro, agindo por meio de Cristo, no propósito de cumprir a vontade do Pai. Deus não parou, a igreja não parou, ainda que estejamos nos nossos quartos, com a nossa família, com as nossas casas, a igreja não parou, querido. O nosso trabalho não é com as mãos, o nosso trabalho é com o nosso coração. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos nesse lugar, nós rendemos a nossa vida neste lugar, Senhor Jesus. Nós queremos ver cumprida a tua vontade neste lugar, Espírito Santo. Deus, tu está nos tirando das plataformas para nos voltarmos novamente aos nossos ou aos teus altares, ó Deus. A igreja, Senhor, precisa se reposicionar. Nós precisamos, meu Deus, trabalhar e não nos intimidar com aqueles nossos inimigos que estão tentando parar a obra de Deus na nossa vida. Eu quero te fazer uma proposta hoje, querido. Assim como Neemias, dê uma resposta a toda perturbação na tua mente, na tua alma, que tem se levantado como as cartas de Tobias, de Gesem, que tem dito, o que você está fazendo aí, querido? Muitas vezes essa voz está dizendo para você que o que você está fazendo está errado, que ser igreja dentro de casa está errado. Estão tentando tirar você do seu trabalho, do seu árduo trabalho.
Quando você se levantar para anunciar a verdade, você vai acabar denunciando a mentira. Quando Deus te promover para exaltar aquilo que é inabalável, você vai denunciar as coisas abaláveis. Por isso que Jesus, aonde pisava, primeiro ele trazia o caos, ele gerava a crise, para depois ser resposta. A crise que nós estamos vivendo é resposta de oração, é resposta de Deus para a igreja. Porque se nós queremos de fato promover a vontade de Deus, tudo que é abalável vai ter que se abalar. Tudo que não é espiritual vai ter que ser abalado, para que a vontade de Deus seja de fato erguida, promovida, expandida, exposta pela igreja do Senhor. Por isso que o que me determina não é a crise. Eu vou dizer até uma coisa que parece ser estranha para muitos de vocês, mas eu vou dizer, e essa é a realidade da minha vida, vai ser a realidade da vida da igreja. Nesse tempo de crise financeira, Deus vai prosperar os que permanecerem. Deus vai prosperar a igreja que carrega aquilo que o Senhor tem promovido dentro dela e tem ainda carregado o azeite e não renunciado aos princípios de Deus. Deus vai prosperar financeiramente. Guarde essa palavra, grave essa live. Deus vai prosperar financeiramente. Não estou falando de outro tipo de prosperidade, mas eu sei que elas virão, elas estão vindo. Na verdade, a nossa vida é uma vida de prosperidade. É se fazer cumprir aquilo que está escrito em Salmo 1. Seremos como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa realidade é a realidade da igreja do Senhor. É a realidade da noiva que está sendo ataviada por linho fino, por santidade. É a igreja que não está olhando as circunstâncias, que não parou para ouvir Sambalate e Tobias, que estão ainda querendo anunciar mentiras para nos intimidar, inverdades para nos intimidar. Irmão, cuidado, porque muitas mentiras estão se transformando em verdades na tua vida e tem paralisado aquilo que Deus está promovendo em você, aquilo que Jesus está comunicando ao teu coração. Por isso, nesses dias, são dias de pararmos para ouvir a voz do Senhor. Você tem que parar de ver e ouvir muita coisa que essa geração está falando e promovendo. Tudo aquilo que está tirando a sua atenção daquilo que é essencial, daquilo que revela o propósito de Deus. Para de ouvir, irmão, os recados do inimigo, porque eles não querem que vocês restaurem um lugar para o Senhor residir. Quando a palavra de Deus fala que as portas, os portões ainda não tinham sido colocados sobre a muralha, é porque nesse período a gente só estava restaurando as muralhas, restaurando a igreja, restaurando a cidade santa do Senhor, mas ainda não era tempo de haver mobilização. Não era tempo ainda de de estabelecer residências, mas era tempo de estabelecer fundamentos. Por isso eu quero deixar um recado que fique gravado aqui nessa live e que fique registrado no seu coração. Deus, assim como foi nos tempos de Neemias, que Sambalate, Tobias, Gesem estavam dizendo que a vontade de Neemias era se revoltar contra o rei. Era erguer os muros para promover um novo reino. Da mesma forma, uma igreja está nascendo dentro da igreja. Da mesma forma, nós estamos reformando ou restaurando algumas coisas como igreja. Deus abalou a estrutura da igreja. Eu não estou dizendo, irmão, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Na verdade, não importa. Importa que você entenda a essência no espírito. Os críticos sempre serão críticos, né? Mas aqueles que estão com o coração aplicado a compreender a vontade de Deus, eles não vão criticar, eles vão buscar entender. Tudo aquilo que o homem tem promovido, Deus está quebrando, está desestruturando. Então serão tempos onde a igreja será restaurada. E por isso sofreremos reformas. Sofreremos muitas reformas. Esse modelo de promover igreja acabou. Deus vai restaurar a sua igreja conforme seu projeto e seu plano. Deus está levantando intercessores. Há um clamor de intercessão para que a vontade de Deus seja promovida na igreja do Senhor. E por causa disso, muitos se levantarão para tirar você dessa obra. Mas como a obra nesses tempos aqui ainda não tinham portões, não é tempo de fazer cumprir, é tempo de estabelecer fundamentos. Não é tempo de mudar tudo, vamos mudar tudo, vamos mudar o estilo de igreja, o formato, não faz mais igreja nos auditórios, não é isso. É de restabelecer as muralhas,
é de promover o Cristo, é de apontar para Ele, é de fazer cumprir Salmo 125. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. É se colocando como muralhas ao nosso redor, é preparando um ambiente para a igreja. Por isso que aquela mulher samaritana chegou para Jesus e disse: Senhor, então devemos adorar no monte ou em Jerusalém? Ele diz: oh, minha querida, chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão a mim em espírito e em verdade. Não é um lugar fora de você que determina a adoração. A adoração diz respeito a um lugar em Deus, em verdade e em espírito, que promove a vontade de Deus. A adoração não diz respeito a tuas mãos levantadas, mas diz respeito a um coração rendido na sinceridade, na verdade e no Espírito Santo de Deus. Você não pode adorar a Deus se não for através do Espírito Santo de Deus. E nós deixamos em segundo plano o Espírito Santo de Deus para colocar em primeiro plano aquilo que nós conseguimos fazer com as nossas próprias mãos. Por isso é tempo de estarmos fundamentando ou refundamentando a igreja. Nunca como antes, escute o que eu estou dizendo, nesses próximos dias, a igreja vai ser tão preparada, reevangelizada, para viver sobre novos fundamentos. Amém? Nosso tempo está acabando aqui e eu queria agradecer cada um de vocês que participou até o fim desse momento de ministração. Aleluia. Que Deus seja louvado no meio de nós. Vamos orar. Aleluia. E eu queria pedir que você desse uma sinalização com as mãos, onde você estiver, se você aceitou essa palavra, se você aceita o projeto de Cristo na sua vida, se você aceita tudo aquilo que ela tem descrito e tem falado a nosso respeito. Irmão, é tempo de voltar para as nossas casas, restaurarmos as nossas famílias, os nossos matrimônios, as relações com os nossos filhos. Isso é ser igreja. Independente se nos montes, se em Jerusalém, seja você a Jerusalém de Deus. Veja que toda a história de Jerusalém, ela sempre saiu como andarilha nos cantos da terra, mas nunca deixou de ser a cidade santa do Senhor. A sua igreja, ela não tem placa. A sua igreja não tem uma estrutura, ela tem um coração em Deus. Tem um coração verdadeiro em Deus. É isso que Deus está buscando. Deus, Ele quer de você uma única coisa: a tua sinceridade para com Ele, a tua verdade para com Ele. Ele quer que você aplique teu coração em conhecê-lo. Amém? Então escuta essa live, depois eu vou deixar ela gravada, compartilha com quem você quiser que seja escutada, ouvida, e que o Senhor possa de fato fazer cumprir e valer essa palavra na nossa história como igreja do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tu tem promovido no meio de nós, Pai. Tu estás restaurando a igreja do Senhor segundo os fundamentos que o Senhor quer aplicar, não segundo, meu Deus, os nossos ornamentos, não segundo os nossos acabamentos, mas eu sei, Senhor, que tu está promovendo a verdade no meio de nós. O culto não diz respeito, Senhor, àquilo que eu posso fazer, mas o meu culto fala a respeito daquilo que eu posso entregar. Por isso, meu Deus, o nosso culto será como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto com entendimento, com racionalidade, Espírito Santo. Meu Deus, que nós possamos, como igreja do Senhor, promover o Cristo, apontar para o Cristo, ser um ponto de inflexão na história dessa geração, Pai. Nós queremos viver um novo tempo como igreja, como família, como sacerdotes, meu Deus, como pais, como filhos, como esposas, ó Deus, Senhor, como aquilo que Tu nos chamou para ser. Senhor, que nós possamos representar o céu na terra, representar a Trindade na terra. Senhor, voltando à essência, à origem de todas as coisas, sermos semelhantes ao Senhor. Senhor, que nós queremos, como o comissionamento que foi dado a nós, Senhor, apresentar para essa geração a Tua essência, a eternidade, o reino dos céus, Pai. Não nos deixa vacilar, não nos deixa, meu Deus, andar como andarilhos sobre essa terra sem propósito. Nós queremos conhecer Teu coração, nós queremos render a nossa vida, Senhor, e aplicar a nosso entendimento em compreender a Tua vontade. Pai, nos humilha, Senhor, para exaltar a Tua vontade. Nos transforma, Pai, para podermos, meu Deus, apresentar a essência do Evangelho, sem mácula, sem mancha, sem viés, sem nenhum tipo de contaminação e engano, Pai, no nome de Jesus Cristo. É assim que eu te peço e te agradeço. Amém, amém, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você agora e para toda a eternidade. Amém?
Irmãos, fica na paz. Mais uma vez eu queria ratificar meus ditos anteriores, é que você compartilhe essa palavra, grave essa palavra no seu coração, mas eu não estou fazendo isso para meu nome se tornar mais conhecido. Eu não preciso disso. Não preciso, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso que a minha vida se torne conhecida por Deus. Porque uma coisa é você conhecer a Deus, outra coisa é Deus conhecer você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que bom, hoje a gente conseguiu cumprir 1 hora de live aí, não ficou nada sobrando e nada faltando. Que você possa ser abençoado por Deus como de fato você nasceu para ser. Amém? Cumpra os princípios do Evangelho. Que essa palavra, ela se torne uma verdade na tua vida. Amém? Guarda isso no teu coração. Deixa Deus tocar você. Você carrega por um tempo essa palavra, até o dia que ela resolve carregar você pro propósito. Glória a Deus, aleluia! Um beijo no coração, fica na paz. E, irmãos, como eu falei da outra vez, culto doméstico, restaura esse tempo com a igreja do Senhor. Amém.